Amém, glória a Deus. Bem, então, queridos, como eu estava falando, as primeiras duas partes foi basicamente uma introdução ao assunto das finanças. Obviamente, não é só introdução, é um princípio de entendimento para que a gente possa nos aprofundar nisso. Basicamente, as primeiras duas... Tá sem açúcar o café. Basicamente, as duas primeiras partes que a gente fez foi para colocar o fundamento da importância desse assunto e não só, mas também mostrar como é o princípio da nossa fé nessa vida com o Senhor, certo? Mas a gente ainda não falou especificamente de como funciona, então, como que a gente deve lidar, como a gente deve ver e como a gente deve vivenciar até de maneira prática essa realidade do reino em nossas vidas, certo? Então agora nós vamos entrar nessa parte que se chama Deus é contra sermos ricos, tá? Porque a questão é o seguinte, quando a gente fala acerca de finanças, existem muitas tradições, e a palavra de Deus fala que pelas vossas tradições invalidais a lei de Deus. Basicamente, se você acredita em uma tradição de homens, você acredita que algo é a verdade, mas aquilo não passa de uma tradição, não passa de um entendimento que não é um princípio bíblico, ou não é uma verdade da palavra de Deus, o que acontece é que ela te priva de poder viver e vivenciar a realidade do reino. Eu queria só orar primeiro, que eu esqueci de orar, eu quero orar. Pode ser? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por tudo que você já tem falado conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ensina, que fala através de nós, Senhor, e que toca os nossos corações e nos transforma pela realidade que Tu tens, Senhor, no Teu reino e que é demonstrado através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos transforma conforme quem Você é, Senhor, para que a gente possa ser exemplos Teus em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Então, uma das coisas, se você tem uma tradição, se você acredita em algo que não é o que a palavra de Deus diz, pode ser exatamente aquilo que está impedindo você de ver o fruto que a palavra de Deus te promete, que você pode vivenciar. Então, basicamente, na vida do cristão, eu vou te falar uma coisa, não tem nada que tu possa precisar na tua vida que tu já não tenha recebido no sacrifício do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala que se Deus nos deu Jesus Cristo, como não nos daria com Ele todas as coisas? Basicamente dizendo que quando Ele deu Jesus para você, Ele te deu todas as coisas. Se você for estuda as epístolas, estuda depois os evangelhos, pega as epístolas de Paulo principalmente, você vai ver como ele fala muito no pretérito. Como ele fala de nós sermos santos como algo já atual e como isso aconteceu já no passado, nós já fomos santificados. Como ele fala que tu já foi abençoado, você não precisa ser abençoado. Efésios 1 fala que tu foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala que Deus já nos deu tudo que é referente à vida e piedade. A realidade é que você, como filho de Deus, você não falta em nada. A palavra de Deus fala que nós estamos perfeitos nele, que é a cabeça da igreja. E fala que Jesus corporalmente habitava nele a plenitude da divindade. E é Ele que habita em nós agora. Na verdade, não existe nada que tu possa precisar, que tu já não tenha do teu novo homem nascido em Cristo Jesus. Não falta poder, não falta autoridade, não falta bênção, não falta prosperidade, não falta vida, não falta nada. Então o que impede da gente poder realmente viver aquilo que nós já somos espiritualmente falando, nesse novo homem, é a falta de conhecimento da realidade que nós temos. É aquilo que eu estava falando. A comunicação da nossa fé se torna eficaz através do conhecimento de todo o bem que nós há por Cristo Jesus. Se tu for parar para ver, por exemplo, em Efésios, Paulo ele faz uma oração para a igreja de Éfeso. E é muito interessante porque... geralmente a gente sente falta na nossa vida como cristão e às vezes a gente pensa tá faltando algo na minha vida, eu preciso adicionar algo para minha vida, certo? E às vezes a gente pensa, eu precisava que alguém, não sei, fizesse uma transferência de unção, ou que eu recebesse o poder de alguém, eu não sei, eu preciso receber algo mais. E é muito interessante quando Paulo ele faz a oração em Éfeso, a oração dele não é para que Deus enche eles de poder, não é para que Deus dê para eles uma nova bênção. A oração de Paulo, tanto em Efésios como Colossenses, é para que a igreja conheça a esperança da sua vocação, conheça a riqueza da glória na herança que nós temos em Cristo Jesus, e conheça a excelência do poder que opera em nós, os que cremos. Amém. Então a verdade é, já tem poder, já tem riqueza, já tem tudo isso, só falta conhecimento.
Por isso que a vida do cristão, depois que tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, o que falta agora é você ser transformado pela renovação do teu entendimento, para que tu possa agora começar a experimentar. Não só ficar sabendo, não só ver outras pessoas vivendo, mas tu experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus, Ele tem já te dado tudo no sacrifício de Jesus, o que falta é conhecimento. Então uma das coisas que pede a gente de poder viver a prosperidade no entendimento que a palavra de Deus revela, que é a prosperidade, é por causa de conhecimentos errôneos. E um desses conhecimentos, uma das tradições de homens, é que Deus é contra você ter riquezas. Certo? E isso não é verdade. Então vamos ler primeira parte fala assim, primeiro versículo de Provérbios 10, 22 fala: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Certo? Daí o primeiro subtítulo é: Deus não é o autor da pobreza, mas sim da abundância. Uma das coisas que eu gosto de fazer para poder entender o que Jesus Cristo veio fazer por nós, uma das coisas que eu gosto de fazer é olhar como eram as coisas lá no princípio, antes do pecado entrar no mundo. Porque a palavra de Deus fala que Deus estava com Cristo no mundo, reconciliando consigo o mundo. A palavra de Deus revela que Jesus ele veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tanto as que são nos céus como as que estão na terra. Reconciliar significa você juntar novamente algo que estava junto e foi separado. Certo? Você trazer paz novamente a um relacionamento que houve guerra ou houve uma divisão. Então, basicamente, se Jesus ele veio restaurar todas as coisas, se ele veio reconciliar todas as coisas, se tu olha no princípio, antes do pecado entrar no mundo, tu consegue ter uma visão clara do que Jesus veio trazer. Então, vamos ler o primeiro versículo de Gênesis 2, 8 a 9, fala assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Fala toda. Cara, não é alguma, é toda a árvore que era agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente vê Deus criando o mundo, a gente vê abundância. O nosso Deus, ele é um Deus de abundância. Ele não é um Deus de desperdício, mas ele é um Deus de abundância. Então você vê que quando Jesus ele encontra uma multidão e ele prega, ensina eles, e daí chega o final da tarde, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, despede a multidão porque já está anoitecendo, para que eles vão comprar comida para eles, porque já é longe a casa deles, para que eles não desfaleçam no caminho. E basicamente Jesus fala: vai vocês e dá de comer a eles. Eles falam que não tem nenhum dinheiro para fazer isso. Ele fala: o que vocês têm? Pega 5 pães, 2 peixes. Olha que interessante, aqui tem um princípio muito bom. Jesus ele não ora: Pai, multiplica esse alimento. Jesus não fala isso, não faz isso. O que Jesus faz? Ele pega o que tem. Obrigado, Pai, por isso. Ele agradece a Deus. Olha que interessante. Jesus em nenhum momento ele olhou para a falta. Ele pegou o que tinha, agradeceu a Deus por aquele alimento, como já sendo suficiente para alimentar toda uma multidão. Quer dizer, ele agradeceu, em vez de ele falar: mas isso não vai dar para alimentar 5.000 pessoas. Ele falou: obrigado, Senhor, pelo que tu supriu. E daí o que acontece? O que ele tinha na mão alimentou as 5.000 pessoas. Uau. Quer dizer, por entender essa questão de tipo, obrigado, isso é um princípio muito bom. O que tu agradece, cresce. Amém, amém. O que tu dá glória a Deus, multiplica. Então quando você pega algo que aparentemente não é o suficiente, mas em vez de você falar: não, mas não é o suficiente, Senhor, mas não é o suficiente, você pega e fala: obrigado, Jesus, por isso aqui. Obrigado, Senhor. Ele vai fazer com que aquilo que pode parecer pouco seja o suficiente para cumprir o que precisa ser cumprido. E não só apenas o que necessita ser feito, mas em abundância, de tal ponto que fala que eles levantaram 12 cestos cheios de restos daquilo que era 5 pães e 2 peixes. Interessante, né? Amém. E daí Jesus pega e fala o seguinte, ele fala: recolha o que sovejou para que nada se perca. Aleluia. Então Deus é um Deus de abundância, Ele não é um Deus de desperdício. Amém. Mas Deus não é mesquinho. Então uma das coisas que acabam segurando as pessoas desse entendimento errado, tem pessoas que pregam que para tu servir a Deus você tem que ser pobre. Mentira! Não é verdade. Daí tu pode falar: não, mas Jesus foi pobre. Então em 1 Coríntios 8, 9 fala: porque esta é a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Amém.
Se tu falar, ó, viu, Jesus foi pobre, você tem que entender que Jesus ele carregou a pobreza por causa do fruto do pecado que entrou no mundo. Porque quando Deus criou Adão, não existia falta. Não existia pobreza. Quando Deus criou o mundo, plantou o jardim para Adão, ele colocou ele num lugar de abundância extrema. Extrema, abundância extrema. Não existia falta. Não existia pobreza. E se Adão e Eva não tivessem pecado, continuaria dessa maneira e nunca haveria um pobre na face da terra. Uma pessoa passando necessidade. Só passa a ver pobreza quando o homem ele escolhe ser senhor da sua vida, fala, eu quero ser Deus de mim mesmo, e daí a maldição é, pelo suor do teu rosto ganhará o pão de cada dia. Quer dizer, o teu salário está diretamente ligado com quanto você sua. Você é o senhor da tua vida, agora você não se alimenta mais da capacidade de Deus, você se alimenta agora do que você consegue, da capacidade do teu braço. E você não quer viver dessa maneira. Porque daí que começou a ter falta, daí começou a ter pobreza, porque o homem começou a colher apenas aquilo que ele conseguia alcançar. Amém. Certo? Então a questão é, no começo existia abundância, não existia falta. Jesus ele carregou a pobreza da mesma maneira que ele carregou o pecado, da mesma maneira que ele carregou a enfermidade. Amém. Você dizer que Jesus carregou a pobreza como uma maneira de mostrar para nós que nós devemos também ser pobres, então significa que Jesus ele carregou o pecado, isso significa que a gente também deve viver em pecado. Quer dizer, Jesus ele é a favor do pecado então, porque ele teve que carregar o pecado. Jesus não carregou o pecado na cruz? Aquele que não conhecia pecado se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele foi feito pecado quando ele estava na cruz. Mas não porque ele gosta do pecado, porque ele carregou para que a gente pudesse se tornar santo, para que a gente pudesse se tornar justo. Ele carregou nossas enfermidades porque ele gosta de enfermidade? Porque ele é a favor de enfermidade? Não, para que pelas pisaduras dele nós pudéssemos ser sarados. Ele carregou a nossa pobreza para que pela pobreza dele nós enriquecêssemos. Deus quer que você enriqueça. E eu sei que agora pode gerar perguntas e tipo, não, mas calma aí. E às vezes fica meio estranho o sentimento quando você ouve isso, mas você vai entender o que é a verdadeira riqueza diante de Deus. E a gente vai falar sobre o verdadeiro propósito da prosperidade. Mas basicamente quero destruir o ponto de que Deus quer que você seja pobre. Mentira, Deus, ele é o autor da abundância, não da pobreza, não da falta, certo? Deus, ele está disposto a manifestar abundância na tua vida. Não só está disposto, como ele já fez isso. Uma coisa boa de todas as coisas que a gente recebe de Deus, estarem suportadas, fundamentadas no que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás, o bom disso é que Deus não pode mudar, já está feito. Ele não quer mudar, mas nem tem como ele mudar. Já está feito há 2000 anos atrás. Como é que ele vai não te curar se ele já te curou há 2000 anos atrás? Como é que ele vai não te prosperar se ele já te prosperou há 2000 anos atrás? Como é que ele vai olhar para o teu pecado se ele já lançou os teus pecados para trás dele e nunca mais ele olha para os teus pecados há 2000 anos atrás? Já está feito, está completo. Faz sentido? Olha que interessante, aí você fala, mas Jesus era pobre. Jesus escolheu ser pobre para carregar a nossa pobreza, para nos livrar dessa maldição, certo? Só que no momento em que Jesus nasceu, ele nasceu numa manjedoura, nasceu pobre, mas ele não permaneceu pobre. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que Jesus depois tinha um jatinho, ou que Jesus andava de Ferrari, não é isso que eu estou falando. Jesus ele nasceu numa família pobre e simples. Só que assim que ele nasceu, a provisão de Deus começou a perseguir ele. E veio. Quando ele nasce, o que você vê logo depois? Vêm os reis magos com riquezas para colocar nos pés de Jesus Cristo. Porque ali estava um filho de Deus, no reino de Deus, onde a bênção de Deus te persegue e te alcança. Se tu ler Deuteronômio 28, fala, se tu guardar a lei, você vai ser abençoado na cidade, abençoado no campo, abençoado ao sair, abençoado ao chegar, tal. E daí ele fala, e eu proclamarei que a bênção sobre ti, e ela te alcançará. Um filho de Deus não precisa correr atrás de bênção, um filho de Deus, a bênção corre atrás dele. Amém. E quando Jesus ele nasceu por simples fato de ser um bebê, ele não estava com fé lá, tipo, Senhor, em nome de Jesus, eu creio com o meu coração, eu confesso com a minha boca que eu vou ter prosperidade. Ele nasceu por ser filho, a prosperidade veio. Então, apesar dele não andar numa Ferrari, ele nunca teve necessidade que não fosse suprida. Chega Pedro para ele e fala, Senhor, os caras vieram comprar impostos. Pedro, vai lá, pesca um peixe, o primeiro peixe, pega o dinheiro que estiver na boca dele e paga por mim e por ti. Quer dizer, sabe o que é verdadeira prosperidade? Entenda, verdadeira prosperidade não é você ter sobrando, é você ter sempre que você necessita. Amém. Sempre que você necessita.
Não quer dizer que tu não possa ter sobrando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes você pode não ter nada... Porque assim, o seguinte, se prosperidade é você ter sempre sobrando, quando você não estiver provando das sobras, não tiver algo sobrando ou guardado para você, você vai dizer, não sou próspero, o que é uma mentira. Próspero é o seguinte, eu tenho sempre em tudo toda a suficiência para abundar em toda boa obra. É o que fala em 2 Coríntios 9:8. Então a questão é, de novo, Jesus ele escolheu nascer como pobre para carregar a nossa pobreza, para que a gente enriquecesse, e ele mesmo provou da prosperidade de Deus, porque sempre que ele precisava tinha. Ele é o rei da prosperidade. Chega lá, os caras pescam a noite toda, não pegam nada, ele fala, ó, volta lá e joga pro lado direito. Senhor, a gente pescou a noite toda, e a gente é pescador, né? Tu é carpinteiro e tal, tá ligado? Mas, pela tua palavra, nós vamos. Se tu ler com cuidado, Jesus fala, lança as redes. Eles vão e lançam a rede. E pega tanto peixe que eles não conseguem, com dificuldade, conseguem trazer para o barco. E o barco quase afundou de tanto peixe que tinha naquele barco. E eles jogaram a rede, não as redes. Quer dizer, a capacidade que eles poderiam ter pego seria superior à que eles conseguissem carregar no barco deles. Sabe o que isso me lembra? É quando em Malaquias fala, provai-me nisso e vê se eu não vou encher os celeiros de vocês de tal maneira que não vai ter onde guardar. Amém. Deus, ele não tem problema em te dar abundância. Ele não tem problema nenhum, ele quer que tu tenha abundância. Só que é aquilo, ele precisa que teu coração esteja numa posição correta. Então, essa história de que Deus é a vontade dele que nós sejamos pobres, não é verdade, certo? De novo, versículo 1 Coríntios 8:9. Esta é a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. E o contexto desse capítulo é finanças. É o lugar na Bíblia que tu mais vê falar sobre finanças no mesmo lugar. É o capítulo 8 e o capítulo 9, não de 1 de Coríntios não, de 2 de Coríntios, certo? Vamos continuar. Falta e pobreza são frutos da maldição do pecado. Falta e pobreza só veio depois que o pecado entrou no mundo. Gênesis 4, 10 a 12 é o seguinte, Deus ele fala com Caim depois que Caim matou Abel. Ele fala assim, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu sobre a terra, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Uau. Aqui está falando, ele falou, olha, a partir de agora, a terra não vai dar mais seu fruto. Tu não vai ter mais o vigor do plantar e colher. Tu vai plantar muito, vai colher pouco, não vai dar mais a força, a terra não vai mais dar força para você. Por quê? Porque era vontade de Deus nisso? Não, era fruto do pecado que ele havia cometido. Então você vê que, e tem outros exemplos, tá certo? Por exemplo, até mesmo acho que é Ageu, quando o povo ele volta da prisão em Babilônia, do cativeiro em Babilônia, o templo foi destruído, e daí eles voltam e eles começam a arrumar as suas casas e ajeitar as casas deles e tal. E daí Deus ele fala através do profeta, ele fala, é certo isso que vocês estão fazendo? Cada um correndo da sua casa enquanto a minha casa permanece deserta? Deus falou que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, certo? Não é que Deus estava precisando de uma casa. Mas o fato deles correrem cada um a sua casa e não correr a casa do Senhor mostrava uma posição de coração errada. Estava botando primeiro as coisas deles em primeiro lugar, ao invés de buscar aquilo que agrada a Deus. Então imagina, o templo era a coisa central no judaísmo, porque era onde a presença do Senhor permanecia naquele templo. Então, cara, a primeira coisa que você quer fazer em questão de Deus é o quê? Vamos construir o templo de Deus, mano. Né? Para a presença dele e tal. E daí ele fala assim, por acaso não é isso que está acontecendo com vocês? Vocês plantam muito, colhem pouco. Vocês esperam bastante, mas quando vê é muito pouco. E daí o que vocês conseguem pegar, eu com assopro tiro de vocês. Daí você fala, olha, viu? Deus está dando pobreza para eles. Não. Você tem que ter o seguinte, a palavra de Deus fala que a lei opera a ira. Fala comigo, a lei
opera a ira. Deus nunca quis que a gente vivesse debaixo de lei. Ele deu a lei pela necessidade por causa da transgressão. Ele precisou da lei e tem toda a razão do porquê. Mas a verdade é que na lei, a lei opera a ira. Dentro da lei você cumpre, você ganha, você descumpre, você tem a punição. Então basicamente sim, Deus estipulou, é como um pai ensinando um filho. Quando você pega teu filho e você dá eu pego minha filha e dou um tapa na bunda dela, é para ensinar algo para ela, para que ela aprenda a me temer, para que ela possa temer a Deus, me respeitar, para que ela possa fazer aquilo que é correto para ela, porque ela não tem ainda idade para poder decidir as coisas. Da mesma maneira, a lei. A palavra de Deus fala que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele nada difere do servo. Então ele está falando, toda vez que o herdeiro ele é dono de tudo, certo? Tudo que o pai tem, o herdeiro tem. Mas ele está falando que o herdeiro, enquanto é menino, mesmo sendo senhor de tudo, ele ainda está colocado debaixo de tutores até que chegue o tempo dele amadurecer e poder realmente ter a responsabilidade de poder lidar com a herança do pai dele, certo? Sem destruir a herança do pai dele ou sem usar de maneira errada. Da mesma maneira, a lei. Então é interessante que a lei ela serviu de princípios, certo? Era rígida e era, você faz isso, você é abençoado, você faz aquilo, você é amaldiçoado de uma maneira rígida, mas assim como você é rígido com uma criança. Você não pode chegar para uma criança e querer explicar para ela assuntos muito profundos para que ela te obedeça ou entenda algo. Por exemplo, ó, arruma a tua cama. Você fala, ó, arruma a tua cama, se tu não arrumar a tua cama, você vai perder o videogame. Mas por que você faz isso? Porque tu não tem como te sentar com a criança quando ela tem uma certa idade e querer explicar para ela, olha, você tem que aprender responsabilidade, porque se você não aprende responsabilidade, quando você crescer, você vai só pensar em você não vai pensar nos outros, você não vai fazer as coisas de todo o teu coração. Às vezes a criança vai ficar tipo, não entende nada, mas o que ela entende é, se tu não arrumar, você fica sem videogame. Não é verdade? E daí o que acontece? Então a lei era mais ou menos isso, para ensinar princípios. Então, Deus, nesse caso, eles não estavam botando Deus em primeiro lugar e por isso a falta estava vindo sobre eles. Mas era fruto do pecado deles, não da vontade de Deus. A vontade de Deus era que eles colocassem Ele em primeiro lugar e provassem da abundância dele. Certo? Então, de novo, falta e pobreza são frutos da maldição do pecado e não é da vontade de Deus. Amém? Amém. Vocês creem nisso? Amém. Foi suficiente ou vocês querem mais versículos para isso aqui? Porque eu coloquei um de cada só para dar o ponto. Suficiente? Glória a Deus. Aleluia. Ó, agora a questão é o seguinte. A bênção do Senhor enriquece. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que enriqueceram grandemente não por causa da sua capacidade, não por causa da sua capacidade gerencial com as suas finanças, não por causa da sua super inteligência, mas pessoas que enriqueceram por causa da bênção do Senhor. Uau. Então em Gênesis 26, 12 a 6 fala assim, e semeou Isaac filho de Abraão, certo? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Entenda que nessa época, Isaac só tinha ido para essa terra, que falou nessa mesma terra, ele foi habitar na terra de Gerar, que era de qual reino? Vai dizer aqui. Abimeleque, não vai dizer aqui, mas fala que Abimeleque era rei de, quem sabe? Os filisteus, eram os filisteus, se eu não me engano. Tá, tudo bem. Rei dos filisteus, é isso mesmo? Isso, então tá. Então, ele foi para essa terra, por quê? Porque tinha fome na terra. Fala que teve fome na terra e ele foi para Gerar. Então, nesse tempo de fome na terra, fala que ele plantou na mesma terra que os filisteus estavam plantando e ele colheu naquele mesmo ano 100 medidas porque o Senhor o abençoava. Amém. Quer dizer, todo mundo estava plantando. Ele plantou e colheu 100 vezes mais do que ele plantou. 100 medidas porque o Senhor o abençoava. Amém. Quer dizer, a bênção do Senhor prosperou ele de tal maneira que ele colheu 100 medidas num tempo de seca, onde outros não prosperaram da mesma maneira. E fala no versículo 14 que os filisteus até tinham inveja dele. Exatamente. Tanto que crescia. É. E nós vamos chegar lá. Amém? É verdade. Tinham inveja, olharam e falaram, imagina, os caras plantam na mesma terra e daí vê a colheita dele vindo a milhão, linda, tipo ele colhendo pra caramba e o negócio mirradinho na terra deles. Você começa a ficar invejoso. Eu vou te falar uma coisa, cara. A gente não quer gerar inveja nas pessoas, mas a gente quer gerar um tal testemunho onde as pessoas possam olhar para você e falar, cara, eu quero o que tu tem.
e tu poder falar, cara, isso que eu tenho, na verdade não é isso, é aquele, se chama Jesus Cristo. Amém. Entendeu? Tu poder chegar pra pessoa e falar, cara, não sou eu, tipo, mano, você não tá entendendo. É a bênção de Deus, não é a minha capacidade de plantio. Não foi a semente que eu escolhi. Não foi o tempo, a época. Não, é a bênção de Deus sobre a minha vida que está fazendo com que eu prospere dessa maneira. 13. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se. Fala comigo, enriquecendo-se. Enriquecendo-se. Enriquecendo-se significa o quê? O cara tá ficando muito rico. Tá ficando rico, né? O cara tá ficando rico. Tá? Rico, dinheiro, possessões, bens materiais. E quem é que estava enriquecendo ele? Não era o diabo. O diabo pode enriquecer, sim, só que a riqueza do diabo vem com dores. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas Deus, a bênção de Deus enriquece. Gera bens materiais. Gera finanças na sua vida. A bênção do Senhor. Se tu não entende isso, uma coisa que pode acontecer é que conforme você vai prosperando, você vai confiando no braço da tua carne. Se tu não entende essa questão de que a bênção do Senhor enriquece, às vezes você está lá e igual Jesus, menininho, não estava lá, Senhor, eu creio com o meu coração, confesso com a minha boca que eu vou prosperar. Não, ele era filho de Deus e já a riqueza começou a alcançar ele, certo? Então às vezes tu só por estar lá na tua vida, vivendo a tua vida, e as coisas começam a dar certo, e a prosperar e tal, e você pensa, caramba, mano, pô, eu sou inteligente pra caramba, né? Pô, eu devo ter um jeito muito top de lidar com as minhas finanças e tal, e tu começa a achar que vem de ti. Aí é bem o ponto que tu começa a perder. Tu começa a ver o contrário dessa abundância. Porque maldito o homem que confia no homem e usa do braço da carne. Seu coração se distanciou do Senhor. Certo? Então, a gente tem que entender que é a bênção de Deus que enriquece. Então, ele ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra, por inveja. Por inveja. Eu vou te falar, mano, se a prosperidade de Deus está na tua vida, você está andando na prosperidade do Senhor, não adianta a inveja dos outros, tipo, vou ficar usando pimentinha para afastar o olho gordo, né? O olho grande, não sei o que, pessoal, olho grego, para afastar o olho... A expressão do gordo. Mas usa pimenta, olho grego. É? Ah, entendi, tá. Mas não precisa disso, certo? Mesmo o pessoal te invejando, entulhando teus poços, meu irmão, a prosperidade do Senhor sobre você, não tem. Amém? E aí fala assim, disse também Abimeleque a Isaac, e daí chega o rei dos filisteus. Chega o rei dos filisteus e fala assim, ô Isaac, com licença, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Aqui estava Isaac, um homem com as suas possessões. Aqui estava um reino. Chega o rei do reino, fala para esse um cara com as suas possessões. Cara, se tu pudesse sair daqui, cara, porque você tornou muito mais poderoso do que nós. Engraçado, por que a gente tem essa ideia, cara? A gente deveria viver de uma maneira onde as pessoas do mundo deveriam chegar e falar assim, cara, eu queria saber o que tem na tua vida, que tudo tá certo, cara, as coisas... Entenda, eu não estou falando que não tem tentação, não estou dizendo que a gente não passa por batalha. O que eu estou dizendo é, quando a gente começa a conhecer a graça do Senhor para a nossa vida, mesmo que as águas elevem, a gente eleva acima delas. Entendeu? Porque a graça do Senhor é suficiente. Não importa o problema que você enfrente, não importa a situação que você se encontre. Jesus, ele fala que a palavra de Deus fala, Paulo fala que Deus, ele não nos deixa ser tentado acima do que a gente pode suportar. Não é verdade? Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você está sendo tentado por algo, a vitória é garantida, se você simplesmente não desistir. Porque se ele não deixa você ser tentado acima do que tu pode suportar, eu te digo uma coisa, você vai ganhar. Que significa que você vai ganhar em todas as vezes que você for tentado, se você não desistir. Por isso a palavra de Deus fala, não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. A parte da derrota está em se desfalecer, em desistir, em cansar, falar, chega, estou cansado. Se tu permanecer na palavra do Senhor, não tem como não ver vitória. Não tem como não ver vitória. Tu pode passar por lutas.
Jesus falou. Ele falou, no mundo tereis aflições. E tem pessoas que pregam só isso. No mundo tereis aflições. No mundo você vai ter... Você não precisa pregar isso, cara. A gente sabe muito bem. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. Glória a Jesus. A fé que tu recebeu em Cristo Jesus é o poder para tu vencer o mundo. Amém. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Então olha que interessante, o pessoal do mundo, os ímpios, que adoravam outros deuses, olhavam e falavam, meu irmão, cara, aquele cara sozinho está mais poderoso que nós agora. Certo? E o que fez isso? Quem que fez isso? Deus. O que fez isso acontecer na vida daquele cara? Na vida de Isaac? A bênção de Deus. E a palavra de Deus fala que nós estamos numa melhor aliança com melhores promessas. Então quer dizer, se isso aconteceu com eles, que ainda não eram nascidos de novo, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém. Quer dizer, se aconteceu isso com eles, nós nessa nova aliança com melhores promessas, a gente deveria ter uma expectativa muito maior. 1 de Reis 3, 4 a 5 e 9 a 13 fala assim. E foi o rei Gibeon para lá sacrificar. O rei quem? Aqui está falando de Salomão. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. Imagina. Você está lá, Deus aparece para você. Pede o que tu quer que eu te dê. Tudo uma coisa só. Oi? Que nem a lâmpada do Aladinho, exatamente. Pede o que você quiser. Isso, posso falar uma coisa? Isso revela o que está no teu coração rapidinho. Se tu realmente cresce que cara, o que eu pedi eu vou ter, isso revela o que está no teu coração rapidinho. Você ia falar o que se tu tivesse um coração nas tuas coisas, um coração em riqueza, um coração em glória, você ia falar da glória, eu quero glória. Não, eu quero dinheiro, mais dinheiro que todo mundo. Continuando. Olha o que daí Salomão responde no versículo 9 e fala, a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Olha isso. Cara, olha que incrível. Muitos princípios vão aqui dentro. Um deles é, Senhor, tu me colocou para liderar esse teu povo. Primeira coisa. Eu estou servindo a você numa coisa que é tua, é teu povo, não é meu povo. Tu me colocou como rei, mas esse que não é meu povo, é teu povo e eu sou apenas um mordomo dessa possessão que é tua. Primeiro tu vê a posição de Salomão. E daí o que ele pede? Ele pede aquilo que ele precisa para poder cumprir melhor e bem feito aquilo que Deus colocou ele para cumprir. Então primeiro ele reconhece que o trabalho a posição que ele estava não era dele, veio de Deus e era para ele cumprir algo para com Deus. E daí ele pede, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa cumprir esse papel de maneira efetiva. Certo? Então uma pergunta, o coração dele estava nas riquezas? Não. O coração dele estava em quê? Em Deus. Em servir a Deus. Em cumprir o que Deus tinha para ele. Seu propósito. Exatamente. No propósito de vida de Salomão, que de acordo com o que Deus tinha para ele. E daí fala, versículo 11, não, o 10, e fala, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve igual, e depois de ti igual não se levantará.
E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. Aleluia. Olha que interessante. Deus ele estava disposto a dar tudo isso para Salomão. Mas Salomão precisava ter um coração na posição correta. E Salomão estava com o coração na posição correta. E é o que a gente vai ver depois mais para frente, mas Salomão estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Ele estava colocando Deus e a vontade de Deus em primeiro lugar, certo? Então, por ele não estar com o coração nas riquezas, não estar com o coração na glória, não estar com um coração nessas coisas terrenas, mas estar com o coração em Deus, ele pôde provar da abundância do Senhor. E fala que Deus deu riquezas para ele como glória, de maneira que entre os reis não houve todos os dias da vida dele. Alguém pode abrir para mim? Quem é aqui? Mãe, abre ali, mãe, por favor. Vamos ver um pouco dessa riqueza, de Salomão. Então, 1 de Reis, 10, 21 a 23. Fala assim: também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro, não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. Quer dizer, o ouro era tão abundante no reinado de Salomão, que a prata perdeu o valor. Quer dizer, o cara era tão rico, que, cara, a prata era algo que não valia nada. Perdeu o valor da prata. E, de novo, essa abundância veio de Deus. Essa abundância de bens veio de Deus. Tá? E irmãos, isso de nenhuma maneira eu estou querendo apontar para a avareza ou para um desejo de querer ter riquezas para nós. Se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, eu estou mostrando uma posição de coração. Primeiro eu estou mostrando a disposição em Deus de te enriquecer. E depois agora a gente vai começar a entrar no porquê, qual a razão disso, e qual é o fim disso, qual que é o propósito disso, para que fruto Deus proclamou a prosperidade dele sobre as nossas vidas. Então, de novo, existem muitas coisas, algumas coisas que podem impedir a gente de provar essa prosperidade. E uma delas é isso, a gente não entender a verdadeira vontade de Deus para as nossas finanças. Eu vou dizer que quando o Senhor começou a lidar com a gente sobre essa questão de confiar nele para suprir nossas necessidades, e basicamente a gente começou a tomar passos nessa direção, uma das primeiras coisas que ele me mostrou foi isso. Ele começou a mostrar para mim que, tipo, cara, não é porque eu sirvo o Senhor que eu preciso da ajuda de outros homens. Entende o que eu quero dizer? Não é porque eu sirvo o Senhor e eu não ganho um salário que eu devo, tipo, ter aquela posição de, tipo, pô, se você puder me ajudar, eu estou numa situação difícil. Eu entendi, comecei a entender, falei, cara, não. Se tem alguém que tem que ajudar os outros, estar em abundância e ser um canal de bênção financeira até na vida de outras pessoas, sou eu. Eu não devo ter essa posição de tipo, pô, será que você podia me ajudar, né? É porque, pô, eu sou pastor, tipo, não estou dizendo eu, mas eu sou pastor, eu ganho isso, eu não tenho salário e tal, será que você poderia dar uma ajuda? É uma posição que eu tomei no meu coração com a minha esposa, foi tipo, cara, não é isso. Eu não preciso. Não estou dizendo que Deus não utiliza pessoas, mas o meu provedor é Deus. E a bênção do Senhor é o suficiente para eu ser a fonte de bênção para outras pessoas. Não ficar esperando que eu seja tipo assim, eu preciso da tua ajuda, entendeu? Na verdade não, eu devo ser ajuda na vida das outras pessoas. E é muito interessante, você começa a entender isso, você muda. Isso foi uma das primeiras coisas que mudou, foi o que a gente tomou a decisão de falar, Senhor, então beleza, a gente vai confiar em você para suprir nossas necessidades, mas a gente não vai falar nada para ninguém. A gente vai confiar em você. E você vai suprir. Certo? Beleza. Jesus pagou o preço para a nossa prosperidade. 2 Coríntios 8, 9 fala: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Quer dizer, por causa do amor que Ele tem por ti, por Ele não querer te deixar nessa situação onde a pobreza domine a tua vida, Ele por amor de você se fez pobre, para que pela sua pobreza
enriquecesseis, tá? Então isso fala em 2 Coríntios 8, 9. No outro capítulo, em 2 Coríntios 9, 8, no próximo capítulo, fala assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Fala toda a graça. Toda a graça. Então quer dizer, a graça do Senhor é esse, ele era rico, se fez pobre, para que pela pobreza dele você enriqueça. Tá? E aqui no outro versículo ele está falando, e Deus ele é poderoso para operar em você não 10% da graça, não 30% da graça, não 50%, não 90%, não 99%, mas ele é poderoso para operar em você toda a graça de Deus em relação a essa área financeira. E aqui ele vai mostrar o que se parece isso. Então, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, fala comigo, sempre. Em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Essa palavra suficiência, no grego significa um estado perfeito onde nenhuma ajuda ou adicional é necessário. Aqui está falando que a graça de Deus, se a graça de Deus manifestar na tua vida completamente, no completo dela, você vai olhar para essa pessoa que está andando nessa graça de Deus e ela vai ter sempre, em tudo, um estado perfeito de coisas que nenhum suporte é necessário para abundar em boas obras. Não é eu que estou falando, aqui está falando, a Bíblia está falando, Paulo está falando que a gente teria sempre, em tudo, toda a suficiência. Então a verdade é o seguinte, se você ainda não está experimentando isso na sua vida, e eu ainda não estou experimentando isso na minha vida em todos os momentos, eu quero crescer, porque, entenda, tem pessoas que falam o seguinte, não, Natan, mas eu estou agradecido já com o que eu tenho, eu na verdade não peço mais nada para Deus, eu só agradeço o que eu tenho. Agradecer é bom? Amém. Mas se você pensa dessa maneira, você acha que está sendo humilde, mas você está sendo egoísta. Por que você está sendo egoísta? Porque já que as tuas necessidades estão supridas, você não quer mais nada porque você está bem, tá? Mas e os outros? Você não está te vendo como um rio, você está te vendo como um lago. Está falando, eu estou cheio, que bom, eu estou cheio. Você não está vendo que, posso falar uma coisa? Deus ele não te dá nada, ele se dá a si mesmo para você, para que tu te torne um como ele. Deus ele não abençoou só Abraão, ele abençoou Abraão e fez dele uma bênção. Deus não quer só te enriquecer, quer te enriquecer e você ser aquele que vai prosperar outras pessoas. Deus ele não quer só te curar, ele quer te curar e quer que você seja usado para levar a cura dele em outros lugares. Ele não quer só que tu beba a água da vida, ele quer que tu beba a água da vida, que crie uma fonte de água no teu ventre, que salte para a vida eterna e você seja o rio de Deus na vida de outras pessoas. Nada que Deus te dá é para acabar em você. Amém. Tudo que Deus te dá é a própria natureza dele feita para te transformar, para você andar como ele andou. Porque um filho faz o que vê o pai fazer. Amém. Então se você falar, não preciso de nada, porque eu já tenho tudo, cara, você é egoísta. Você só está pensando em você. Olha em volta e veja a necessidade, brother. Será que você não pode ser a pessoa que vai ser o canal de bênção para aquelas pessoas que estão necessitando? Se você está feliz com o que você tem, amém. A palavra de Deus fala para a gente tudo da graça. A Bíblia fala, tendo o que comer e o que se vestir, dá glória a Deus. Você pode falar, não, parece que isso é contraditório. Não, não é contraditório, é os 5 pães e 2 peixes. Em nenhum momento você deve reclamar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, não te deixarei nem te desampararei. Se tu está com 5 pães e 2 peixes, ou se você está com um caminhão cheio de pão e um caminhão cheio de peixe, Deus não te abandona. E é nisso que você agradece a Deus. Entende? Então a questão é, de novo, se você está falando isso, eu não preciso de mais nada, você só está olhando para você, cara. Encheu o nosso copo e não quer que transborde. Exato, eu tenho o suficiente para mim. Então agora está tudo certo. E aí está o grande erro. E vocês vão ver isso aqui. Se tem algo que limita a abundância do Senhor na tua vida, financeiramente é isso. É essa mentalidade. Amém. Me dá. Eu quero. Eu. Senhor, supra minhas necessidades, Senhor, supra minhas necessidades, Senhor, supra minhas necessidades. Você vai ter só as tuas necessidades supridas. Quando você começa a mudar a tua visão, e não é mais Senhor, supra minhas necessidades, é Senhor, você me fez próspero para que eu abunde em boas obras. Então aqui fala que a graça do Senhor é tu ter sempre, em tudo, toda a suficiência, não só para você, mas para tu abundar em toda a boa obra. Amém. Quer dizer, você andar na prosperidade de Deus financeira significa que não tem nenhuma boa obra que você não abunde. Que não vai ter nenhuma vez que tu vai encontrar uma situação que precisa do apoio que tu não tenha para dar.
Sabe o que significa isso? Não existe situação que tu vai encontrar que tu não tenha para semear. Por quê? Porque você tem sempre em tudo toda a suficiência e assim se abunda em toda boa obra. Eu estou me adiantando, mas deixa eu só dizer para vocês. A prosperidade de Deus não significa carro, iate necessariamente, não significa bens materiais, certo? Necessariamente, tá? Necessariamente. Mas consiste em você ter em abundância onde você não encontra nenhuma necessidade que tu não possa suprir. Seja tua, seja de outra pessoa. Aleluia. Então tá. Então, de novo, então essa é a graça. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então a questão é bom a gente olhar para aquilo que a Bíblia mostra como sendo o máximo da graça de Deus, ou tipo, o que se parece a operação completa de Deus nessa área das finanças. Porque daí tu pode olhar para aquilo, ver a tua experiência e não falar, não olhar com uma mentalidade legalista, tipo, putz, caramba, cara, eu não estou conseguindo andar na prosperidade de Deus. Não. Você tem que ter uma mentalidade de graça. Você deve olhar e falar, uau, olha quanto mais tem ainda para eu viver. Cara, se eu provei até aqui, tá tão bom, imagina o quanto mais tem para eu viver. Quer dizer, tem muito mais para eu experimentar. Destruindo tradições. Eu vou ler aqui um dos principais versículos utilizados para pregar pobreza para cristãos. Esse é um dos principais versículos que as pessoas usam para dizer que você tem que ser pobre. Tá, e deixa eu só dizer uma coisa. Pobreza e riqueza. Ela falou, pode riscar. Pobreza e riquezas. Irmã. Então, pobreza e riqueza é algo bem relativo. O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar para você, você é rico em questão financeira? Você às vezes pode olhar e falar, ah cara, não sou rico. Porque você pensa no quê? Você pensa Bill Gates, Silvio Santos, você pensa, cara, pô, eu não tenho carrão no ano, eu não tenho, né? Pô, eu não sou rico. Mas se tu for comparar o que você tem com o que certas pessoas têm, ou se tu for comparar com certos países, o nível de pobreza e a maneira como aquelas pessoas vivem, você é riquíssimo. Amém. Você é riquíssimo. Então quer dizer, riqueza e pobreza é muito relativo, porque depende com o que você está se comparando. Amém. Certo? Então se alguém acredita que tu tem que ser pobre para servir a Deus, irmão, você tem que pegar o cara mais pobre que existe e ser igual a ele. Porque tem pessoas que, não, eu não tenho carro, eu só tenho dinheiro para pagar a conta ali, tal, e essa é a vontade de Deus, amém, eu sou servo do Senhor. Não, meu irmão, tem gente que não tem dinheiro para ter uma casa, sai da tua casa. Não se sustenta esse argumento. Não se sustenta, não tem como. Não é verdade. Certo? Então, essa ideia de que tu tem que ser pobre para servir a Deus é uma furada. Sabe como é uma furada? Quer ver? Quer ver como é uma furada? Judas, que era ladrão, era o tesoureiro de Jesus. De novo, Judas, que era ladrão, era o tesoureiro de Jesus. Tá? Ele pegava coisas da bolsa. Jesus escolheu bem o seu tesoureiro. Eu entendo, a graça do Senhor é incrível, cara. Eu acredito que ali era uma oportunidade dele poder, não era que Jesus não soube lidar com as suas finanças. Primeiro, olha que interessante. Tu só coloca um cara para cuidar das suas finanças, sabendo que ele tem pobreza, ele tem problema em roubar, em furtar, se você sabe que quem te prospera é Deus e não a capacidade daquele homem. Amém. Você só te preocupa de, ai meu Deus, não tira de mim, não tira de mim, por favor, se você... É porque a tua prosperidade tem fim. Se a tua prosperidade tem fim, quando tira de você, ai meu Deus, não, calma aí. Você fica apavorado, não, eu perdi meu carro, ai meu Deus, agora... Quando a tua prosperidade não tem fim, meu irmão, de onde tirou aqui vem mais. Tanto que Jesus fala que o cara quer tirar a tua capa, dá a tua túnica também. Dá a todo aquele que te pedir. E não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Dá a todo aquele que te pedir. E não te desvie daquele que quiser tomar emprestado de ti. Olha isso. Menos para São Paulo, né, senhor? Porque São Paulo não dá. São Paulo é todo farol, tem gente pedindo algo, todo farol. Se eu der para todo mundo, vai faltar para mim. Uma vez eu me lembro, esperando o ônibus lá em Florianópolis para ir para Alfredo Wagner,
E daí veio um cara e começou a pedir dinheiro e tal. E desse cara sentado do meu lado, ele não sabia da minha posição. Então ele chegou, cara, eu não gosto de dar porque se dá, vai saber o que ele vai fazer com esse dinheiro. Eu não gosto de dar porque senão vem um, vem outro, quando vê, não sobra mais nada pra mim. Falei, cara, mas Jesus fala, dá todo aquele que te pedir, né? E o cara se fechou, eu fui lá, dei pro cara, o cara ficou meio ofendido. Mas o que eu vou falar? A Bíblia fala, dá todo aquele que te pedir. Quando eu comecei a entender isso, cara, eu me propus a dar a todo aquele que me pede. Amém. Tem vezes que pessoas vão me pedir e eu não tenho. E eu não dou. Agora, se eu tenho, eu dou. Certo? Eu não fiz isso perfeitamente, 100%, mas eu tenho vivido dessa maneira. E a palavra de Deus fala que aquele que se compadece do pobre, a Deus empresta. Deus lhe dará a devida recompensa. Imagina, cara. Tu se torna sócio de Deus. Dá pro pobre, Senhor, eu já tenho tanto sair de sociedade com o Senhor. Tô brincando, né? De novo, você deve ter uma expectativa das promessas do Senhor, mas você não vive por elas. Você vive por quem Deus é, não pelo que Ele faz por ti. Você vive por quem Deus é. Então vamos destruir essa tradição. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Fala assim, mas os que querem ser ricos, fala, querem. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro, fala amor. É a raiz de toda a espécie de males. Amém. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Amém. E se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Deixa eu dizer o que não está dizendo aqui. Não está dizendo aqui que o dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas pegam esse versículo e falam, viu? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que você deve conhecer a prosperidade de Deus, mas não deve querer ser rico. Se você quer ser rico, já está errado. Se o teu foco é riqueza, já está errado. Se tu quer ser rico, já está errado, mano. A gente não deve, de novo, você deve olhar pouco ou quase nada, ou nada, pouco ou nada, para desprezar mamon. Isso significa que você não está tipo assim, cara, eu quero enriquecer. Não, você fala assim, cara, Senhor, eu quero suprir, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero estabelecer o teu reino, eu vou botar o teu reino em primeiro lugar, e daí você tem a expectativa de que para eu fazer tudo que eu preciso fazer, para cumprir o propósito que Deus tem para mim, Deus vai suprir o que eu preciso, em abundância. Agora, se o teu desejo é enriquecer, para de desejar. Tira isso do teu coração, coloca Deus em primeiro lugar e daí você enriquece. Interessante, tu quer enriquecer, tu não enriquece pela bênção de Deus, não. Se tu quer enriquecer, tu não vai enriquecer pela bênção de Deus. Você pode enriquecer de uma outra maneira, mas não pela bênção de Deus. Amém. Agora, se você coloca Deus em primeiro lugar e você não está buscando riqueza, você está buscando Deus, a riqueza te acompanha. A prosperidade vai manifestar na tua vida. Faz sentido? Sim. E nós vamos falar mais disso mais pra frente, sobre essa questão de... Porque às vezes fica meio complicado, às vezes as pessoas... Alguém pode ver o que eu tô falando e falar, nossa, que legal, cara, agora eu vou ficar bilionário, mano, agora eu vou... Mano, tá errado, para aí. Já entendeu errado, mano. Primeira parte é, te livra da servidão das finanças. Coloca Deus em primeiro lugar. Então, aqui eles usam muito esse versículo, e aqui não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Da mesma maneira que Jesus, no capítulo de Marcos, ele fala que quão dificilmente aqueles que confiam nas riquezas entrarão no reino dos céus. Não é só aquele que tem riqueza. Tá? De novo, por ser subjetivo, se ele falasse aquele que tem riqueza não entra no reino dos céus, todos nós estamos fora. Porque a gente está acima do padrão do cara que é mais pobre. Não é verdade? Então quer dizer, a gente estamos ralados, vamos tudo para o inferno. Ele está falando de ter o coração nas riquezas. Amém? Amém? Finalizou o tempo, irmãozinhos. Vamos... Tem alguém... cadê? Cadê? Não, calma aí, que tinha uma irmãzinha. Aí, você. Não, mas já foi respondido. Já? Glória a Deus, então. Amém. Fala aí, querida. Eu tinha levantado naquela hora das moedas lá do farol. Certo. Eu entrei no carro do meu patrão, tinha umas moedas ali, né? Aí o cara parou no farol, pediu, e eu peguei as moedas dele lá, eu não tinha, né? É mais fácil de dar quando o dinheiro não é teu. Aí... mas não, eu sei. Eu peguei, aí toda vez que ia entrar, ele falou assim, ó, já coloquei umas moedinhas aí pra você dar, né?
Legal, mas Se eu entrar aqui, não tinha no seu. Até isso é um princípio legal de tu entender. No carro, já deixa umas moedinhas pra doar. Até isso é um princípio legal de tu viver, de tu entender isso. Tipo, quando você entende que o dinheiro que você tem não é teu, é Deus, é de Deus, tu não fica tão apegado. Você se torna mais liberal. Porque é fácil dar dinheiro dos outros. E é fácil, é muito mais fácil você dar dinheiro dos outros do que dinheiro teu, não é verdade? Pra pegar o dinheiro teu pra dar, você pegar e falar assim, olha irmãos, vamos pegar uma oferta agora aqui, então cada um pega a carteira do seu irmão e dá de todo o coração. Dá de todo o teu coração. Pô, a oferta vai ser gigantesca, mano. Né? Mas quando você fala de você, o que acontece? Automaticamente a gente pensa, isso é o fruto do meu trabalho. Isso aqui tá contido meu suor, meu sangue. Não posso dar, né? O meu, mas também não vou pegar o dele. Não, sim. Claro, isso aí, pra ele já aprender também, né? Se ele não dá, pra ele já aprender. Eu queria falar uma coisa. Eu tava andando mais nisso também. E hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro. Eu ando mais com dinheiro. E aí eu comecei a andar com dinheiro pra poder dar dinheiro. Porque você não vai passar o cartão no Não são moedas, né, Pedro? Você me fala os faróis sem parar, tá? Farol sem parar? Teve uma vez que eu fui estacionar o carro e tinha uma pessoa que estava lá ajudando, né, a estacionar. Ele foi, me ajudou a estacionar, beleza. Quando eu fui, tive que pagar o negócio, eu voltei, a nota mais baixa que tinha na minha carteira era de R$10, né? Aí eu lembrei desse princípio, né? Eu tenho lembrado. Eu tipo, agora você me lembrar, Espírito Santo. Agora eu fui lembrar do princípio. Aí eu pensei, tá bom. Aí quando eu tava subindo, eu até tinha uma moeda de 50 centavos. E eu falei assim, vou dar a moeda. Aí eu vi ele contando umas moedinhas. Eu falei assim, cara, que sacanagem. Então, mais uma moeda pra ele contar. Eu falei assim, quer saber? Eu vou dar de R$10. Mas alguma coisa no meu coração falou assim, tá vendo aquela nota de ser? Mas eu realmente, entendeu? É difícil você desapegar totalmente da dinheiro. Sim, você deu a de 10. Aonde que você estacionou o carro? Aí eu peguei, dei R$10 pra ele, ele ficou muito feliz. Sim. Imagina se eu tivesse dado. Com certeza, com certeza. Isso, rapidinho, irmãozinho. Isso é exatamente, tu começa a entender o valor do dinheiro. E o valor do dinheiro exatamente não é uma coisa apenas para você gastar em você, é uma coisa que você vai transformar a vida de uma pessoa. E nós vamos falar sobre isso. Tem como você enviar dinheiro adiante para o céu. Tu pode pegar algo que é físico, terreno, temporário e que vai ser destruído e transformar isso em algo eterno, para sempre, que nunca vai acabar, para sempre nos céus. Tu pode pegar algo terreno agora e transformar em algo espiritual. Quando você começa a entender isso, e tu começa a colocar teu coração nas riquezas celestiais, você começa a usar o dinheiro de maneira a trazer benefício para o reino de Deus, não apenas para gastar em mim. Tipo, que legal, eu ganhei um dinheirinho mais, agora sim vou comprar aquela roupa. Cara, Deus quer te dar roupa. Mas coloca o reino dele em primeiro lugar, ele vai te vestir muito melhor do que tu conseguiria. Fala aí, brother. Deixa eu falar disso também. Sempre tive costume de ter moeda no carro e das pessoas do farol, os caras que vêm vender bala. Eu só dou o dinheiro, sei lá, da bala e não pego a bala, os caras ficam super felizes. Mas eu vi uma pregação, acho que foi na Wilson, inclusive, que fez mudar muito a cabeça. Quando a gente quer ter esse coração generoso mesmo, a gente vai dar ali 50 centavos, R$1 para a pessoa que está necessitada, quer comprar um prato de comida e não vai ter um impacto realmente para mudar a vida dela. Sim. Então, se é para ter um coração generoso, quer andar com dinheiro, pô, dá R$5, dá R$10, alguma coisa que você está mostrando amor ali mesmo, porque você está, né? Você não vai precisar de mais outros 15 cristãos para conseguir comprar uma comida. Gera impacto mesmo. Eu acredito que exatamente é um princípio em que a gente cresce e que a gente deve... Geralmente a gente tem uma posição de tipo, qual é o mínimo que eu preciso dar e ser abençoado pelo Senhor mesmo? Tipo, não tô dizendo que você tem isso, irmão. Te acalma o coração. Não foi uma palavra de sabedoria que eu tive no teu coração. Mas é isso, tipo, às vezes é tipo, qual é o mínimo que eu preciso dar e mesmo assim ser abençoado por Deus? Irmão, você não entendeu a parada. E a gente tem que ajudar todo mundo. Em São Paulo, por exemplo, tem muita gente muito drogada. Sim. Tá muito louco, você sabe que o dinheiro vai pra droga. E toda vez que eu dou, né, Deus te abençoe mesmo, né, orando para que aquela pessoa largue, mas... Sim. E Deus fala que a gente tem que ajudar todos mesmo... A palavra de Deus fala o seguinte, dá todo aquele que te pedir, tá? Isso não quer dizer, se eu sei que, primeira coisa é o seguinte, tu não sabe se o cara realmente vai usar na droga ou não.
Você pode falar, não, cara, grande chance o cara vai usar em droga. Tu não sabe. Ponto. Você está julgando. Você está julgando, você não sabe se ele vai usar em droga ou não. Agora, se você vê, tu acredita que sim, vai, compra comida para ele. Vai, compra uma roupa para ele então. Compra aquilo que, tipo, ajuda de uma maneira que ele não possa usar aquilo para se destruir, tá? Se o cara chegar para mim e falar assim, ô brother, pô, você consegue uns 5 reais para eu comprar uma cachaçinha para mim? A Bíblia fala, tem gente que faz isso, tem gente que fala. Esse cara ganha até mais isso, quer ser sincero, é 2 reais pra dar uma cachaça. Os caras vão lá e dão, porque é legal ainda. Mas a questão é, como é que você cumpre então essa palavra, certo? Porque, você quer falar? Sim. Quando eu encontro a alguém que tem problema de drogas, quando eu encontro alguém que tem problemas de drogas, nunca me ha gostado dar-lhe dinheiro. Nunca gostei de dar dinheiro. Sim. Pero sim me gusta, mas sim eu gosto dar-lhe de comer. Dar de comer. Sim. Porque por lo menos llenará su estómago. Sim. Pelo menos vai encher o estômago. Pero no le estoy dando para que se siga haciendo daño. Sim. Mas eu não estou dando para que ele continue. Sim, eu acredito que é um princípio, a gente deve usar de sabedoria. Então, por exemplo, nesse caso, o cara chega e fala assim, pô, me dá 5 reais para tomar cachaça. Ah, a Bíblia fala, dá todo aquele que te pedir. Sim, e a Bíblia fala também, faça aos outros o que gostaria que fizesse com você. Certo? Não é faz aos outros o que eles gostariam que você fizesse para eles. É faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. Daí tu pensar, o que eu gostaria se eu estivesse nessa situação? Que o cara continuasse alimentando esse meu vício? Ou me transformasse, mudasse a minha vida de alguma maneira? Ou pelo menos não me incentivasse a viver nessa situação? Então você vai lá e ajuda ele, mas de uma maneira em que... Eu não daria, por exemplo, 5 reais. Falaria, não, brother, não. Você quer precisa de mais alguma outra coisa? Você quer uma comida? Quer algo? Tá? Ah, eu quero uma oração, eu quero uma comida, eu quero uma água. Vou lá, compro pra ele e dou. Agora, eu não daria 5 reais pro cara falar pra mim, eu vou lá beber uma cerveja. Não. Em vez da cachaça, da água da vida. Né? Da água da vida. Amém. Um conhecido meu tinha os filhos com problemas com droga, então ele odiava a noia. Era isso que ele falava, eu odeio a noia, tinha dois em casa. E daí ele, né, sabe o problema que é, ele odeia exatamente não por as isso. pessoas, mas porque ele tem dentro de casa a situação. E aí ele tava lá no centro da cidade e veio um cara com todo o perfil e falou, dá uma marmita aí. Não dá um dinheiro aí, ele falou, não, se quiser eu te dou um prato de comida. Daí ele falou, pode dar comida pra esse cara aqui. Daí ele foi lá, pediu a comida e aí ele falou pro cara lá que tava vendendo, ele falou, eu quero um marmitex. Daí ele atravessou o marmitex e vendeu por droga, tipo, na frente do cara. E daí ele falou assim, que ódio, minha vontade de uma marmitex, não sei o quê. Mas eu acho que, do mesmo jeito, às vezes as pessoas falam, não dou dinheiro na igreja que o pastor rouba, porque não sei quem rouba. Mas eu acho que tem a nossa parte, assim, claro. O que a gente faz, o que a pessoa vai fazer com o dinheiro é a parte dela. Sim, né? Existe, então, de novo, existe sabedoria com isso. Existe até um ponto onde você sabe. Quando eu sei de algo, eu tenho a capacidade de poder agir. Agora, não é porque a pessoa aparenta algo que... Às vezes a pessoa tem um problema com droga, mas ela tá com fome e ela quer comer mesmo. Certo? E às vezes ela tá querendo dinheiro por alguma razão mesmo para ser usada. E você, por julgar, olhar, você pode perder a oportunidade de ajudar aquela pessoa, porque pode pensar, pô, vou dar marmita, ele vai vender, vai comprar crack. E pode ser que aconteça isso. He aprendido que son muy manipuladores. O sea, ellos saben cómo presentarte su situación porque lo que quieren no es que les des de comer, ellos quieren dinero porque quieren droga. Exato. Pero como tú dijiste y como dijo Salomón, dame sabiduría, Señor. Exato. Lo mejor es darles a Jesús. Com certeza. Ele é a resposta. Com certeza, e amém, eu acredito nisso. Agora, sobre essa questão, porque quando a gente fala dá todo aquilo que te pedir, a gente pensa dinheiro necessariamente, né? E até o contexto do que está sendo falado é sim finanças, mas isso serve para tudo. Isso serve para outras coisas. É tu dar o teu tempo, é tu dar amor, é tu dar Jesus. O cara às vezes está pedindo algo, mas ele está gritando, eu quero Jesus, sem saber. Amém. Eu quero Jesus, e ele não sabe que o que ele quer é Jesus, tu sabe. Dá Jesus pro cara, dá liberdade para ele. Então, mas é um princípio basicamente mostrando como a capacidade de Deus, da graça de Deus, é fazer com que tu tenha sempre em tudo toda a suficiência a ponto de tu poder dar a todo aquele que te pedir aquilo que ele necessita, certo? De novo, tem a sabedoria que a gente acabou de falar, mas vocês entendem o princípio de que, cara, eu tenho sempre tudo, toda a suficiência para abundar em toda boa obra. Amém? O pessoal fechou o tempo e a gente continua no próximo momento.